Boa noite a todos. E aí, João, boa noite. Ah, agora sim, agora está Agora sim. funcionando. Legal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que é super importante. Talvez as pessoas não saibam a importância desse tema, mas ele envolve muitas coisas. O tema é mindfulness e meditação. Então, mindfulness é uma palavra que está bastante em alta, principalmente na área da psicologia, da medicina, das terapias alternativas e também da espiritualidade. E a nossa proposta aqui hoje é fazer uma distinção do que é mindfulness e meditação e trazer algumas ferramentas práticas para que as pessoas possam aplicar as técnicas de mindfulness em seu dia a dia. Então, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar aqui o Rodrigo. Ele é professor de meditação e pesquisador na área, tem bastante experiência com meditação, entre outras coisas, e nós esperamos aqui trazer algumas informações interessantes para vocês. Fiquem à vontade para fazerem perguntas e vamos nessa. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, João. Então, é interessante que a ideia dessa live é conseguir trazer o máximo de informações para vocês, bem prática, para que possam também estar usufruindo isso no dia a dia e também alinhar e desvendar um pouco mais sobre a questão da meditação, né? Que a gente tem visto bastante pessoas iniciando a meditação, então essa orientação ela vai ser bem-vinda. Bom, eu acho que para a gente começar, é nada melhor do que definir o que é mindfulness, né? O que é essa palavra? Então, mindfulness é um termo em inglês que é a tradução da palavra sati, S-A-T-I, que é uma palavra no idioma Pali, que foi o primeiro idioma, ou um dos primeiros, nos quais os ensinamentos do Buda, do Gautama, foram escritos. Então, o que significa sati? Sati significa intensificar a atenção, consciência e também uma atitude de abertura e de não julgamento. Então, basicamente, resumindo, o que é mindfulness? É você focar a atenção no momento presente com uma atitude de não julgamento e de abertura. Basicamente, essa é a definição básica de mindfulness. Não sei se o Rodrigo quer complementar alguma coisa. João, é interessante a gente comentar sobre a questão do mindfulness e aquela divisão que a gente conversou até sobre a parte teórica, né, a parte prática e o estilo de vida. Então seria interessante, eu vou pedir para ti falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quais são essas divisões para poder esclarecer já de início essa parte do mindfulness. Uhum. Então, só para a gente complementar, a definição de mindfulness, para quem está entrando agora novamente, é a seguinte: é focar a atenção no momento presente com uma atitude de abertura, interesse e não julgamento. Então, a primeira parte dessa definição é o seguinte: focar a atenção no momento presente. O que significa isso? Em geral, a nossa mente faz o quê? A nossa mente vai para o passado, aí nós temos a memória, as nossas lembranças, e a nossa mente vai para o futuro. Então, expectativas, imaginação. Acontece que muitas vezes a gente fica preso no passado ou preso no futuro e se desconecta do momento presente. Então, o que é ficar preso no passado? É a pessoa ficar remoendo, é a pessoa ficar rebobinando em sua mente, vendo imagens em sua mente, uma espécie de Netflix mental relacionada com as experiências que a pessoa vivenciou no passado. Então, muitas vezes isso impede a pessoa de estar no momento presente. E, por outro lado, a pessoa pode ficar presa no futuro. O que seria isso? A ansiedade. A pessoa que está sempre pensando no que vai acontecer no próximo momento, que quer prever, que quer antecipar, e com isso acaba esquecendo o momento presente. Então, basicamente, essa primeira parte da definição de mindfulness significa o seguinte: trazer atenção para o momento presente e quebrar esses automatismos que nos fazem ficar ou presos no passado ou presos no futuro. E a segunda parte da definição é ter uma atitude de abertura, de não julgamento. Então, por exemplo, quando a gente tem um sentimento de tristeza, quando as pessoas ficam tristes, muitas vezes, ao invés de olhar para o sentimento, olhar sem julgá-lo, a gente se rotula. Ah, eu sou fraco. Ah, eu sou inferior. Ah, eu não sou bom o suficiente. Então, mindfulness é você olhar para você mesmo e não julgar, mas tentar aceitar isso que se passa na tua mente, esses pensamentos negativos, essas lembranças. Então, essa é a segunda parte da definição de mindfulness. Então, só rebobinando,
E falando novamente a definição aqui para o pessoal que está entrando. Mindfulness é você ser capaz de trazer a tua atenção para o momento presente com uma atitude de não julgamento e abertura. João, é interessante essa definição, né, o contexto histórico, e é importante também lembrar e enfatizar que o mindfulness, ela é uma parte da meditação, que a meditação, ela é um contexto muito amplo. A meditação, ela tem diversas técnicas, diversas filosofias. Então, para a gente iniciar e ter uma base mais sólida do que é a meditação, é interessante falar sobre a parte histórica. Então, a gente pesquisando, estudando a fundo, a gente começa a perceber que muitas pessoas falam que a meditação veio da China ou da Índia, né? Então, é interessante que, assim, dentro de várias pesquisas, inclusive pesquisas científicas, né, acadêmicas, você consegue perceber que a meditação ela veio de vários lugares. Tem mais de 4.500 anos históricos de escritas da meditação na Índia, na China, e o mais interessante, na América Central, Guatemala, também foi encontrado resquícios, indícios de meditação. Então, a gente começa a ampliar com essas informações e começa a perceber que, antigamente, muitas pessoas meditavam. E, com o tempo, isso foi passando a ser a poucas pessoas a ter acesso a técnicas avançadas, a percepções avançadas. E hoje, com todo esse caos que está acontecendo no mundo, as pessoas estão tendo muitos problemas e a própria ciência está realmente começando a estudar monges. Já faz desde 1930, 1920 ali que começaram as pesquisas muito efetivas, pegando pessoas que são monges e tentando fazer uma análise o que essa pessoa tem de diferente de uma pessoa normal, que ela é tão feliz, que ela vive a vida dela de uma forma gratificante, ela está presente na vida dela, ela não se abala e mesmo assim ela tem as suas dificuldades, né? Então é interessante esse contexto histórico de entender que a meditação ela não foi criada agora e também não vem de linhas religiosas, ela vem muito antes de formações de religiões e com o tempo as religiões começaram a colocar a meditação dentro das suas áreas, linhas, para poder também alcançar esses estados e ter uma conexão maior com o divino. E a filosofia, desde Platão, Confúcio e a espiritualidade toda, e a ciência, ela vem pesquisando, vem trazendo informações. Só para ter uma ideia, hoje em Harvard fizeram mais de 1 milhão de pesquisas. Harvard, Oxford, que são as universidades americana e inglesa. Juntas, elas fizeram mais de 1 milhão de pesquisas sobre a meditação. Desde neurociência, fisiologia, entre outras questões que ligam a mente, né? E é interessante comentar que como tem várias linhas de meditação, o mindfulness que a gente está trazendo é uma ponta de uma linha de meditação. Tá? Ela é uma ponta, é uma técnica que você precisa dominar essa técnica para poder usufruir, passar ou então conquistar uma outra técnica. Então essa técnica ela é muito prática, ela é realista e ela é para o dia a dia. Então você precisa estar conectado no aqui, no agora, com seus pensamentos, com a sua atenção e com o seu foco. Agora, João, é interessante fazer uma pergunta, né? Que talvez seja uma pergunta dos que estão nos assistindo. Então quer dizer que eu não devo planejar o futuro? O mindfulness quer dizer que eu só penso no agora, mas planejar o futuro seria errado? Uma ótima pergunta. E a resposta é não. Porque mindfulness é uma prática que nos faz acessar uma parte da nossa mente, dizendo de forma simples que nós não estamos acostumados. Mas nós temos uma parte da nossa mente, que é a parte analítica, que é aquela que planeja o futuro, que pesa, mede e conta, que a gente usa no trabalho, que a gente usa no dia a dia, que a gente precisa usar e que é necessário a gente desenvolver também. Mindfulness nos desbloqueia e nos dá acesso a uma outra parte da nossa mente. A gente poderia dizer que é a parte contemplativa, a parte que você observa as coisas, você está presente, você sente a tua presença, sente a presença das pessoas, a presença da natureza, sem julgar, observando aquilo. Como se você estivesse vendo um céu cheio de nuvens passando. Aliás, essa é uma das práticas de mindfulness que é aplicada ao autoconhecimento na psicologia, que é a seguinte reflexão. Você senta, pode ser
no seu quarto, pode ser num local tranquilo, e você observa, leva a tua atenção para os teus pensamentos e para os teus sentimentos, e observa como eles passam pela tua tela mental. Então, no momento, você tem um sentimento mais para baixo, no outro momento, um sentimento mais alegre. Então, o Mindfulness nos auxilia a levar a luz da nossa atenção. Então, imagina a tua atenção como sendo uma luz. Você leva essa luz para verificar e para observar o que se passa dentro de você. Como o Rodrigo falou, Mindfulness é diferente de meditação. Em que sentido? Mindfulness diz respeito a técnicas de meditação que foram validadas em certo sentido pela ciência, e meditação é algo muito mais profundo. Existem várias técnicas de meditação. Meditação ligada à religião, meditação ligada à filosofia, meditação ligada ao misticismo. Então, Mindfulness é o que nós temos de meditação com validade científica. Por isso que está sendo bastante utilizado na psicologia, na medicina e em terapias alternativas também. Interessante, João. E como estavas comentando ali sobre a prática, né, onde as pessoas podem fazer a meditação. É interessante você falar sobre o local, né, da prática, a formalidade da prática, a informalidade da prática. E como psicólogo, João, também gostaria de te perguntar como é que você indica que os teus pacientes, né, fazem também a meditação. Uhum. Então, primeiramente, a gente tem duas formas de praticar Mindfulness. A forma que é formal, ou seja, disciplinada, estruturada, a pessoa que senta 3 vezes por semana para observar o pôr do sol e para meditar, para trazer a atenção para o pôr do sol e para si mesma. Essa é uma prática formal, mais disciplinada. E a prática informal, que é inclusive aquela que a gente sugere no setting terapêutico, no ambiente terapêutico, é a prática que a gente pode utilizar em qualquer lugar. Por exemplo, existe uma meditação de Mindfulness que é chamada de meditação da alimentação. O que significa isso? Quando você se alimenta, é você focar a tua atenção no sabor, na textura do alimento. Você também focar a tua atenção nas tuas sensações corporais enquanto você se alimenta e também naquilo que se passa na sua cabeça enquanto você está se alimentando. Então, ao invés de comer no piloto automático, que é o que normalmente grande parte das pessoas fazem, a ideia é você trazer atenção para o ato da alimentação. Então, essa é uma prática informal de Mindfulness. E a sua outra pergunta, né, como que isso é utilizado na psicologia? Hoje em dia tem diversas pesquisas científicas que mostram que a técnica de Mindfulness ela é muito benéfica no tratamento da ansiedade, da depressão e do estresse. Inclusive, nas terapias cognitivas comportamentais, ela está sendo muito utilizada. Então, é algo que as pesquisas científicas estão mostrando que, de fato, tem resultado. Não é teoria, não é imaginação. É algo que, de fato, reduz a ansiedade. Pessoas com transtorno de pânico, por exemplo, se beneficiam bastante com técnicas de Mindfulness. Uma das mais simples que é recomendada é a respiração diafragmática, que é a pessoa aprender a respirar de tal forma que a ansiedade dela diminua. Mas, enfim, existe uma série de recursos que a gente pode utilizar na clínica psicológica, se fundamentando em Mindfulness. João, é interessante comentar sobre, tu falou uma palavra que eu considero ela muito importante, né? A questão do piloto automático. Ou seja, as pessoas elas estão no automatismo, estão no robô, como se fosse um robô, né? Que é esse robô, né? Ela é influenciada, o software dela, que seria a mente, é influenciado por vários programas à sua volta, como amigos, familiares, trabalho, o que ela consome na internet, a opinião dela, como é formada, como é criada. E esse piloto automático, ela vai criando um produto que, no caso, não seria a tua verdadeira essência, a tua verdadeira consciência. E esse produto, hoje a gente vê a quantidade gigante de pessoas de uma forma muito automática, uma forma muito inconsciente, e ela considera aquele estado consciente. É interessante porque eu já estive nesse lado, e quando você começa a praticar meditação e outros trabalhos de energia, de compreensão mais profunda, você consegue fazer uma diferenciação com o tempo de como você pensa e como você estava pensando. E há uma diferença gritante nessa relação, e aí você olha e percebe, eu
estava nesse ritmo, nessa forma de pensar, nesse automatismo, sem refletir, sem estar consciente. Como, por exemplo, tu chegar no trabalho, bom dia, e aí depois tu lembrava que tu deu bom dia para a pessoa. Você não estava nem consciente. Ou outras questões de estar fazendo um trabalho de venda, conversando com um cliente, e daqui a pouco tu esqueceu de algum detalhe ou outro, porque aquele processo está tão repetitivo, que você já não está tendo mais atenção para o processo. E é interessante comentar sobre isso, desse piloto automático, porque a humanidade, a grande maioria, vive assim. Um outro exemplo muito interessante, eu estava vendo um neurocirurgião, ele estava comentando sobre a questão do movimento. Você movimentar a mão, os dedos, ele que estudou, ele fala sobre isso, né, que a questão que o corpo gera tanta energia para movimentar uma mão, um braço, e às vezes a gente não tem essa consciência de forma racional, né? Que falta muito a questão da gratidão, a questão do entendimento mais amplo desse processo automático do nosso dia a dia, para o processo consciente, que o mindfulness, a meditação, ela vai te ajudar nesse processo. Ela vai trazer você do inconsciente para o consciente. Vai trazer você do dia a dia tumultuado, corrido, e que você acha o que você espera da sua vida, porque você realmente quer, e porque realmente você não quer mais repetir esse ciclo, né? Que não é um ciclo apenas da semana, é um ciclo, muitas vezes, da sua vida, que vem repetindo. Você não aguenta mais esse processo. É um processo que já está, que ainda está inconsciente, mas está dolorido, e você precisa entender, compreender sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos e sobre esse automatismo que você ainda vive ele, né? Então, a intenção do mindfulness é que você consiga compreender, e vai chegar um momento que essas informações vão vir à tona. E aí é interessante, se você conseguir superá-las, você fazer elas de uma forma bem consciente. Caso não conseguir superá-las, né, se for coisas muito profundas, a gente tem o João Gabriel, né, como psicoterapeuta, psicólogo, que ele também ajuda a esse nível de assistência, né? E é interessante, João, falar sobre... Tu falou a palavra piloto automático, me veio toda essa informação, né? Que é o que a gente vê no dia a dia. As pessoas, quando nos procuram, elas estão no automatismo, né? Muitas delas. E até nós mesmos, né? Uma reflexão interessante é a seguinte: o quanto eu fico no piloto automático ao longo do meu dia a dia. Quando eu estou me alimentando, onde está a minha cabeça? Quando eu estou no ônibus, onde está a minha mente? Antes de dormir, o que acontece na minha mente? Que tipo de pensamento eu tenho? Que tipo de sentimento eu tenho? Então, o Mindfulness nos ajuda a quebrar um pouco essa hegemonia do piloto automático. Por exemplo, uma criança, quando recebe um presente que gosta, o que acontece com ela? Ela fica super presente, ela fica curiosa, ela fica aberta, ela experiencia mais ou menos o estado de Mindfulness quando ela recebe um presente. Já os adultos, de maneira geral, a gente vai cristalizando, né? Pouco a pouco a gente vai se cristalizando em determinadas ideias, a gente vai aprendendo coisas, e a gente também vai acumulando feridas emocionais. Então chega lá, a pessoa com 30, 40 anos de idade tem mais dificuldade de ficar no momento presente, de se colocar diante da presença. Por quê? Porque vem tudo à tona. Vem as feridas do passado, vem as ideias que a pessoa acumulou, como se a pessoa enxergasse a realidade com uma lente, com um véu de conceitos. Então é mais difícil. E é mais recomendado, aliás, para essas pessoas praticarem Mindfulness, porque a gente precisa exercitar nossa mente em suas várias dimensões, não só na dimensão que a gente aprende na escola ou na faculdade. Então acho que essa é uma das sacadas interessantes de toda essa ideia do Mindfulness, que é a seguinte: ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso poder de cognição, ampliar o nosso autoconhecimento. É interessante, João, complementar a questão também da intuição, né? Hoje você está numa forma muito racional, racionalizando para tudo, e aquelas ideias que vêm são ideias mais inatas, ideias mais avançadas, às vezes a pessoa nem percebe isso. Então, ela está tão física, tão focada no dia a dia, nos problemas, que ela não consegue se enxergar,
olhar o que aconteceu no passado, porque você ter lembranças do passado, ela é muito positiva, ela é muito sadia. Você lembrar do passado é sadio, porque você teve experiências, teve momentos bons com o passado. Independente se você foi casado, ou sua mãe, seu pai já foram embora ou não, e você está querendo bloquear aquilo, ou está querendo não pensar naquilo, você tem que entender que aquele momento foi o melhor momento que você estava presente. Agora você não pode ficar trazendo a todos os dias, todo momento, aquela vida que você gostaria que estivesse de novo, que gostaria que aquilo existisse novamente para o presente, que é aí que começa a ter problema. E geralmente as pessoas mais novas já querem as coisas mais prontas, já querem a vida financeira pronta, já quer casar, já quer ter filhos, bota lá na frente todo o processo. E aí nesse passado e presente sobra só um pouquinho, passado e futuro sobra só um pouquinho para o presente. E como o João estava comentando ali dos benefícios da nossa consciência, e aí você tem ideias que poderiam estar tirando você desse patamar, tá melhorando a tua cognição, o teu entendimento, e você começa a perder energia, começa a ficar cansado, estresse, e não se conecta com você e com as outras pessoas, né? Então é interessante isso, João, e também é interessante a gente falar sobre a técnica, né? Por exemplo, essa técnica mindfulness, como que ela é? Ela é muito avançada, eu preciso de muito tempo para me dedicar a ela, eu posso fazer em qualquer lugar, eu preciso fechar os olhos, eu tenho que estar num local silencioso, eu preciso me programar para fazer essa técnica quando não tiver ninguém em casa. Então são várias assim as perguntas, as dúvidas, as dificuldades que as pessoas têm com a técnica, e ela é mega simples. Aliás, eu até ia te pedir para apresentar uma técnica bem simples de mindfulness para que as pessoas possam aplicar no dia a dia, sem muita complicação. Então, é interessante que a gente está falando muito do pensamento, né, da parte de sentimento e da parte do aqui e agora, né, da real. Então, uma técnica que ela é bem simples, é uma técnica de 3 minutos. Você não precisa anotar no relógio 3 minutos. No começo vai mais para a sua percepção. Mas a técnica é você fechar os olhos ou com os olhos abertos, se você estiver num ônibus, estiver no trabalho, e ter espaço ali para fazer isso, você vai ficar de uma forma tranquila, concentrada em você, no seu corpo físico, e você vai trazer a atenção, o seu foco mental para o seu corpo. E durante esse foco, você também vai perceber os seus sentimentos, o que você está sentindo, né? E vai fazer uma respiração diafragmática. O diafragma, para quem não entende, eu vou baixar a câmera aqui, ó. O diafragma, ele não é no pulmão, ele fica entre o pulmão e as vísceras. O diafragma, ele fica nessa linha aqui. Então, você fazendo a respiração com o diafragma, de uma forma natural, não precisa forçar, não precisa relaxar demais. Naturalmente, você vai fazer a respiração com o diafragma durante 3 minutos. E o ponto é, enquanto a respiração estiver circulando, o ar entrando e saindo, você vai dar atenção para o foco nas suas narinas e no caminho todo que o ar vai estar passando e no diafragma. É uma técnica mega simples. À primeira vista parece ser até boba, besteira, mas uma técnica muito avançada, porque hoje as pessoas querem algo muito elaborado para poder chegar no resultado. E quando é muito elaborado, ela nem faz. Então é muito simples. É apenas respirar com o diafragma, não com os pulmões, tá? Diafragma. E atenção em você, no que você está sentindo durante a respiração. Isso seria inicial para você conseguir se focar, se concentrar. E é interessante que os benefícios eles são imediatos. São 3 minutos. Imagina 3 minutos, é muito rápido. E quais são os benefícios? Você consegue perceber um nível de relaxamento, aumento da oxigenação corpórea, questão de fluidez dos pensamentos, você tem clareza, você consegue perceber o que você está fazendo. Então, antes de uma reunião, antes de uma decisão muito forte, ou então até de uma conversa com alguma pessoa que precisa de uma concentração, de um foco maior, e talvez você esteja bem ou esteja desequilibrada,
dos pensamentos ou emocionalmente, essa técnica ela vai fazer, eu digo que ela vai garantir que você aumente o seu nível de consciencialidade. Uhum. E aí a tua decisão vai ser mais assertiva, o nível de paz íntima que você vai também estar sentindo, vai estar gerando, o conforto pessoal, ele é muito grande. 3 minutos, Uhum. né? E, De nem tá por falando. exemplo, desculpa te interromper, mas, Não, por pode exemplo, falar. se eu estou fazendo essa técnica e a minha mente começa a escapar para o passado ou para o futuro, eu começo a pensar em outra coisa, o que que eu faço? Então, é interessante que a mente ela vai estar sempre com vários pensamentos, como você comentou lá, nuvens passando. Uhum. O ponto é, perceba essa nuvem, mas deixe ela passar, não foque naquele pensamento. Por exemplo, eu Uhum. sou prático, né? Meditando aqui agora, lembrei que eu tenho que pagar um boleto. Lembrei que amanhã eu tenho que visitar um cliente. Lembrei que eu tenho que deixar a louça em cima da pia. Esses pensamentos vão vir. E é natural, é normal ele vir. O Uhum. nosso cérebro ele não para de pensar, não para de trabalhar não só a questão dos pensamentos, mas toda a fisiologia para nos manter aqui respirando, autônomo, na respiração autônoma. Então, quando vir o pensamento, você percebe ele, mas não foca nele, né? Uhum. E assim, ó, uma técnica, João, que é um pouquinho mais avançada, que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: quando você estiver em mindfulness, né, estiver prestando atenção no seu corpo, na respiração, se vir algum pensamento, tenta focar no espaço entre um pensamento e outro. Uhum. Entre um pensamento e outro tem uma brecha, tem um buraco. Tenta focar ali. Inicialmente, a gente recomenda focar na respiração, ainda mais a pessoa que nunca meditou. Com o Uhum. tempo, é interessante usar essa técnica de você, além de focar no seu corpo, focar naquele ponto onde há o intervalo de pensamentos. Que você Uhum. começa a ter expansões, né, de percepções, começa a aumentar os estágios de relaxamento, de acalmia, a sua mente começa a entrar em ondas cerebrais diferente do estado de vigília físico, Uhum. né? Então é uma dica bem interessante iniciar com a respiração. É interessante, como você comentou ali também, não precisa ser todos os dias, faça 3 vezes por semana, 4 vezes por Uhum. semana, porque uma coisa é você, a teoria, legal, gostei. Outra coisa é você usar a técnica, ou seja, eu preciso dessa técnica para momentos específicos. Tudo certo, você usa ela para momento específico, no trabalho, no dia a dia, está estressado no ônibus, chegou em casa, Uhum. está estressado, vai para o teu quarto, faz uma meditação de 3 minutos, e aí você já volta para a sua casa, né, ali no dia a dia com as pessoas. Agora, a questão de estilo de vida ou de um hábito, para você tornar isso um hábito e conseguir avançar até na questão de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, aí seria ideal você começar, com o tempo, aumentar as frequências do mindfulness, né? Uhum. Sabe o que é interessante? Você me lembrou uma coisa. Tem um filósofo chamado Ken Wilber. Ele criou o que é chamado de filosofia integral. E ele fala o seguinte: meditação é uma das partes do desenvolvimento pessoal. Só que a gente precisa complementar a meditação com outras coisas também. Porque tem Uhum. muitas pessoas que pensam, farei meditação e todos os meus problemas se resolverão. Sendo que não é bem assim. A meditação vai te dar uma acalmia, vai te dar mais serenidade, vai te ajudar a organizar teus pensamentos, mas ela não termina aí. Aí que está a Uhum. questão. Mindfulness, ela é um dos passos em direção a esse autoconhecimento e a uma maior qualidade de vida. Então, por exemplo, num contexto budista, agora Uhum. saindo um pouco da psicologia, num contexto budista, mindfulness é um dos vários procedimentos utilizados para a pessoa obter o que no budismo se pretende, que é a iluminação, ou o satori, ou a natureza de Samadhi. Buda. Então, Nirvana, mindfulness, Samadhi. exatamente, meditação seria um dos procedimentos, né? Então, é interessante a gente Uhum. ter essa consciência que mindfulness é uma ferramenta, mas não é uma panaceia universal que vai resolver todos os nossos problemas. Uhum. Ela é como se fosse assim a abertura para um caminho espiritual, por exemplo, ou a abertura para um caminho de autoconhecimento a partir da filosofia. Então, acho que é interessante enfatizar isso. E uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte:
Por que hoje em dia a cabeça das pessoas, a nossa cabeça está tão agitada? O que está acontecendo que a gente está cheio de pensamentos? Que, em geral, as pessoas estão muito ansiosas. O que está acontecendo de diferente, na tua opinião? Então, João, assim, ó, se a gente for parar para pensar no contexto histórico de 10 anos atrás, 100 ou de até 1000 anos atrás, é interessante que a gente não tinha tantas informações, tantos contatos, inclusive pessoais no dia a dia, né? Uhum. Então, por exemplo, na época lá do Buda, se ele andasse lá por, sei lá, 100 quilômetros em torno dele, era muito, era praticamente uma vida. Uhum. E naquela época lá, tu não chegava a ter tantos contatos como você tem hoje, tantos compromissos, tantas desejos para alcançar. E se a gente for parar para pensar, hoje a gente vive melhor do que um rei antigamente. Muito melhor, Uhum. muito mais avançado. Você compra a comida que você quer no mercado, você escolhe a sua casa, o jeito que você quer, se vai ter empregado ou não. Então, assim, hoje você compra um carro, você vai daqui até o centro de carro tranquilamente. Então, Uhum. antigamente, você tinha menos acesso às informações, não tinha a rolagem do Instagram infinita, que você não para de rolar e nunca acaba. Então, assim, Uhum. hoje no dia a dia você tem numa empresa lá 40 mil metas para bater, o próprio gerente ou diretor está totalmente incomodado com os processos dele, passa para você, você tem que resolver o teu e o dele. Você chega em casa, tem marido, tem esposa, tem filhos, você tem que dar atenção. E eles não estão de uma forma tranquila e serena, eles estão também agitados, porque o dia deles também foi corrido. Então você começa a ter muita informação. Você vai andar hoje na rua, você vai pegar e vai de uma cidade para outra, só de outdoors e de placas informativas que fica no seu inconsciente é absurdo. É gigante o volume de informação que você tem. E, inclusive, hoje as mídias sociais, elas têm o seu benefício de você pegar informações que são positivas, que são úteis e que você vai aplicar e vai ter resultado, como também tem informações que você fica ali passando o tempo, vegetando e conhecendo algo que, no ponto de vista de algumas pessoas, seria inútil, né? E aquilo dali começa a tornar parte de você. E é interessante, então, assim, hoje você tem essa gama de informação. E aí, como é que a gente faz, né? Não quer dizer que você vai ficar agora num sítio para não ter tanta Uhum. informação e viver tranquila. Ou ir lá pro Tibete, subir a montanha e ficar lá meditando e não ter estresse. Bem pelo contrário, agora, nesse momento social, a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência, de percepção e conseguir compreender melhor toda essa gama de informação e ser seletivo. Isso serve Perfeito. para mim, isso não serve. Eu quero fazer um trabalho que é bem simples, João, que é o seguinte: se você apontar agora para o seu celular e eu te pergunto, você está vendo o celular de dentro ou você está vendo o celular fora de você? Você está vendo o celular fora de você, apontando ele, ou está vendo dentro de você? Então isso, as pessoas elas se pegam de dizer assim, não, eu estou vendo o celular está fora, está distante. Na verdade, Uhum. se você parar para pensar, os meus olhos estão captando a informação, a luz ela está ajudando eu a captar essa informação, ela vem para minha retina e o meu cérebro faz essa inversão Processamento. da informação. Ou seja, eu estou vendo o João aqui na live, eu estou vendo a Kelinha, outras pessoas aqui dentro de mim. Ou seja, o Uhum. meu olho ele capta a informação, o meu cérebro processa. Eu estou vendo Uhum. dentro da minha consciência. Então é interessante que o mundo lá fora, na verdade, o mundo é dentro de nós. Não Uhum. existe esse mundo exterior, né, de uma forma mais ampla, se você for parar para compreender. Então não tem como a gente viver excluído, fora da sociedade, porque a gente vive em conjunto, evolui em conjunto. Então é interessante Uhum. entender esses mecanismos e aumentar a sua percepção, né? Uhum. Muito interessante. E só um parênteses nisso que você falou, a gente pode dizer que o ser humano ele tem duas formas, de maneira geral, de se alimentar. Ele se alimenta de alimentos
né? Toma água, toma suco, etc. E a gente também se alimenta daquilo que a gente percebe pelos nossos 5 sentidos. Que é exatamente isso que você estava falando. A gente vai de carro para o trabalho e recebe inúmeras informações de outdoors, de propagandas, do rádio, da música que a gente está ouvindo. Então, a gente, de fato, está sendo bombardeado, é muita informação para processar. E a consequência disso, que muitas pessoas experienciam, é, por exemplo, antes de dormir, o que acontece? A pessoa está lá, precisa acordar às 5 horas da manhã, mas não consegue dormir. São muitos pensamentos, a mente está agitada. E por que isso está acontecendo? Em parte, porque ela recebeu muitas informações e não processou. E aí que está. A gente acaba recebendo de forma passiva muitas informações porque a gente não está presente. Quando a gente está no piloto automático, a gente não deixa de estar recebendo essas informações que a gente percebe nos outdoors, por exemplo. Ou nas propagandas. Ou na rede social, quando a gente fica rolando, né? Então, a gente está sendo super alimentado em termos psíquicos. Por isso que é necessário a gente ter uma certa inteligência seletiva, um certo discernimento, para selecionar que tipo de informação sensorial a gente vai colocar para dentro da gente. Que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de música, que tipo de interação eu vou assimilar. É interessante tu falar sobre isso, porque, por exemplo, assim, ó, eu não sigo muitas pessoas no Instagram, justamente por causa que a minha alimentação mental tem sido de coisas boas, né? De informações que vão valer a pena. Para que eu passe esse tempo aqui me dedicando, aprendendo, mas também ensinando, né? Então, é claro que eu sou muito seletivo de pegar, de seguir pessoas, de entender o que elas estão fazendo, também convivo nesse meio social da internet. Mas, hoje em dia, o dia a dia das pessoas eles estão tão conturbado que as informações que elas transmitem são informações, por exemplo, Big Brother, cara, eu não consigo ver Big Brother, entende? Eu nem sabia que estava passando. Achei que já tinha acabado a série, mas eu ouvi ontem o pessoal comentando sobre essas questões. Então a gente consegue fazer uma média da humanidade, uma média do Brasil, uma média do estado onde você mora, ou uma média até dos seus familiares, né? E aí você ou entra na média, ou você cai, baixa essa média, ou você sobe. Isso são tudo escolhas que você tem um livre arbítrio de poder decidir para onde a sua evolução vai. E quando você falou dos 5 sentidos, eu acho interessante com a prática, com a experiência de meditação, de colocar um 6º sentido, porque tem várias pesquisas e experiências que a gente percebe que a pessoa ela está super bem, ela entra num grupo de pessoas e ela começa a perceber ou felicidade a mais, ou ela começa a perceber um nível de agressão, de ódio, de desconforto em certos grupos. Isso foram pesquisas já realizadas, né? Então a gente consegue entender que o ambiente, a pessoa, ela consegue influenciar a ela e, né, a consciência dela influencia as emoções, os sentimentos dela e o ambiente em sua volta. Então é importante também falar sobre essa questão que envolve a questão energética, a questão dos sentimentos, que parte tudo do teu pensamento. Então, se a gente pudesse escolher o grupo por pensamentos, né, que hoje a nossa comunicação ainda você tem o corpo aqui físico para poder travar o teu pensamento, né? Você vai falar algo ruim para a pessoa, você trava. Você tem aqui o corpo físico que faz esse filtro. Eu imagino que a gente vai chegar num momento de não precisar mais falar, que a tecnologia está avançando tanto. Eu acredito que como você está usando o fone, daqui a pouco o pensamento você já vai estar transmitindo o pensamento. E qual vai ser o padrão daquelas pessoas que estão pensando mal? Entende? Então eu vejo que tudo está fluindo. A tecnologia ela vem para ajudar, a tecnologia ela vem para agregar. E eu vejo que esse avanço aí já tem bastante pesquisa sobre essa comunicação neurológica e tal. Então eu tenho estudado bastante sobre isso. Claro que ainda está um pouco à frente, né? Está um pouco à frente as pesquisas, mas a gente consegue já entender de onde que eles estão partindo a base. Exatamente. E o que você falou é muito interessante, porque a gente, em geral, pensa mindfulness numa perspectiva individual, né? Eu querendo relaxar, eu querendo pacificar minha mente. Mas a gente pode aplicar as técnicas de mindfulness numa perspectiva coletiva.
por exemplo, isso que a gente está conversando é uma espécie de diagnóstico social. A gente está vendo que a sociedade, em certo sentido, ela está nos bombardeando com informações. E nós não fomos treinados para assimilar isso de forma saudável. Não que isso aconteça com todo mundo, mas o fato é que mindfulness não é só individual, tem essa dimensão coletiva também. E aí entra a questão, que tipo de grupo eu vou escolher para manter minha saúde mental? Que tipo de livro eu vou ler? Que tipo de programa de TV? Que tipo de série? E com isso a gente não está dizendo que a gente deva reprimir esses impulsos dentro de nós, bem pelo contrário. O que é mindfulness? Não é repressão, é aceitação, é você aceitar. Se você, por exemplo, tem um impulso que você não gosta, enquanto você não encarar esse impulso, enquanto você não olhar para ele, ele permanecerá. Tanto que o Freud fala o seguinte, o Freud, um dos grandes pais da psicologia, ele fala o seguinte, o recalcado sempre retorna. Aquilo que tu coloca debaixo do tapete vai sempre retornar de uma forma ou de outra. Então, o que é mindfulness aplicado a isso? É você olhar para aquilo que está recalcado, você encarar. E é claro, com isso você pode ter uma ajuda profissional que vai te ajudar a fazer esse processo de autoenfrentamento de uma forma mais tranquila, mais efetiva. Mas a pessoa também pode fazer sozinha, lendo, estudando, aplicando técnicas, se vinculando a determinadas grupos ou religiões até, né? Aí ela tem a ajuda de outro tipo de grupo que também pode beneficiar nesse caso. Interessante, João. E assim, é interessante que esse assunto, uma das coisas que eu estava pesquisando muito, é a questão do assunto aqui no Brasil está chegando agora. Agora, modo de dizer, agora está tendo a mídia informando muito, né? Mas essas informações na Europa, por exemplo, na Europa, os acadêmicos estão tendo grade curricular de mindfulness. Estão tendo grade curricular sobre meditação. E aí agora está chegando nas universidades aqui no Brasil, não a parte de pesquisa, que pesquisa eles já faziam, a parte do doutorado já tinha pesquisa envolvendo a meditação. Agora eles estão trazendo para a parte acadêmica, né, de graduação. Então é interessante você também ver esse movimento de uma forma global acontecendo, as pessoas, empresários, gerentes, pessoas que estão no dia a dia, na correria do trabalho, começando a ter essa informação para acessar. E é importante essa live, esse conjunto de informação, porque tem muitas pessoas passando informação que não é, né? Até no sentido de estar, por não ter o próprio conhecimento, não ter estudado, não ter tido conhecimento, acesso à informação, estão passando de uma forma mais assim generalista, né? Então, então é importante falar sobre isso, né? De você ter esse conhecimento, de aprofundar isso. Você não precisa pagar para fazer uma meditação. A meditação é totalmente gratuita. E é interessante você ver alguns conselhos já querendo pegar a meditação para ele. Porque vai vir, provavelmente, questão de dinheiro e tal. Mas a meditação ela é totalmente gratuita. Você agora pode desligar e fazer uma meditação. Você não paga imposto para meditar. Né? A água, você toma a água da sua casa, direto da torneira, ou você tem que ir no mercado comprar. A água já está nesse meio termo. Agora a meditação ela é totalmente gratuita, você não precisa pagar para ter um intermediário, né? Então é interessante esse ponto, né, de você conseguir compreender globalmente todo esse boom que seria o quê? O retorno para a sua própria casa. Realinhar a questão das informações, a compreensão de forma mais profunda do que eu sou, do que você é, qual é o nosso contexto aqui, né? Então, fica aí a ideia também da expansão. E, João, seria interessante a gente falar também sobre a questão de pessoas que utilizam o mindfulness, né? E que têm uma vida mais plena, uma vida mais tranquila. Claro que os problemas não vão deixar de existir, vão estar acontecendo os problemas, mas elas vão estar tendo uma técnica, uma ferramenta, uma estilística diferente para resolver aqueles problemas. E aí a gente não combinou, né, de falar sobre isso, mas eu vejo que seria interessante a gente pensar em alguns
alguns meditadores, algumas referências que a gente tem para poder também passar, né? Claro. Por exemplo, duas referências que me vêm em mente e que são interessantes para quem quer saber, alguém que vivencia na prática, não necessariamente mindfulness, mas a meditação. Então, um exemplo é o Moji. Moji, tem vários vídeos dele no YouTube, é bem interessante. A abordagem dele é a abordagem do Advaita Vedanta, que é uma filosofia indiana que trabalha com meditação. Outro exemplo é o Sadhguru, que inclusive o Rodrigo tem estudado bastante. Você também encontra vídeos na internet. A abordagem dele é bem interessante, não é uma abordagem científica, é bom enfatizar isso. Sadhguru e Moji, eles não estão trabalhando com fatos comprovados cientificamente, mas com a prática, com a vivência deles. O que é super importante também, a gente, por um lado, consultar a ciência e, por outro lado, consultar as pessoas que de fato vivenciam a meditação, a busca pela iluminação, o desenvolvimento de poderes, né? Ou poderes paranormais, como falam. Então é interessante a gente também ter esse olhar. Bom, eu estou vendo que a gente já está quase terminando, nosso tempo está quase extrapolando, e eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. A gente vai abrir aqui alguns minutinhos para quem quiser perguntar. Podem perguntar sobre qualquer coisa relacionada a esse tema de meditação e mindfulness. Não precisa ter receio, que aí a gente tenta responder aqui na medida das nossas possibilidades. João, enquanto o pessoal vai fazendo a pergunta, eu vou te fazer uma pergunta já sobre os livros, sobre indicações de livros, né? Que eu acho que é importante a gente deixar uma referência bibliográfica para o pessoal também poder se encontrar. Eu acho que o livro mais importante de fácil acesso, inclusive vocês acham na internet, sobre mindfulness, o título é Mindfulness, na verdade, o título é Atenção Plena, Mindfulness. É do Mark Williams e do Danny Penman. Esse livro, exatamente. Esse livro é a grande referência para quem quer introduzir-se nesse assunto de mindfulness de uma forma fácil e tranquila. E eu indicaria outro livro, que é um pouco mais técnico e que está ligado à psicologia, que é Mindfulness e Psicoterapia, da editora Artimed, que é uma compilação de artigos. Eu não tenho aqui físico, eu tenho no computador, mas é um livro super importante para quem quiser ver mindfulness numa perspectiva mais científica. Se você tiver livros aí para recomendar, Rodrigo, fique à vontade. Então, na verdade, esse livro, eu já li vários sobre a mindfulness, né? E esse dali é o mais completo. Eu estou até procurando aqui. Tá aqui, ó. A estante já não cabe mais livro, tem que ampliar. Esse livro aqui da Elisha Goldstein, ela é PhD, ela também traz uma abordagem do mindfulness, mas na minha avaliação, esse aqui, ele é bem mais profundo, ele é bem científico, ele é muito completo. E detalhe é o seguinte, a questão da pesquisa que eles fizeram, né? Realmente é científico, então eles pegaram grupos de pessoas para criar esse livro. Então é interessante, a abordagem dele é totalmente diferente dos outros. Os outros vão falar praticamente a mesma coisa, mas mais na prática de como meditar. Esse aqui ele vai te dar informação técnica e vai te passar como meditar de uma forma bem específica. Então, e sobre as perguntas, João, eu estou olhando aqui o nosso chat aqui, por enquanto não tem nenhuma pergunta. A gente tem aí mais, no máximo, 7 minutos aí para poder validar, fechar, que é 1 hora no máximo no Instagram. Mas é interessante falar também, João, tu comentou sobre a meditação, a parte da ciência e a parte da transcendência, né? A parte que seria da translógica, que seria mais avançado. E é interessante que, assim, durante as práticas, as percepções, mesmo uma pessoa totalmente cética, independente da crença dela ou não, ela, com o tempo, começa a perceber algo. Começa a ter uns sentimentos diferentes, sentimentos mais profundos, sentimentos positivos, pensamentos mais qualificados, pensamentos retilíneos, mais exatos. Então, há uma percepção fisiológica, mas há uma percepção também do externo. Ou seja, você perceber suas energias, você começa a perceber os seus chakras. Se você utilizar a meditação com uma frequência diária, você vai começar a perceber que quando você fecha os olhos, você tem aqui a tela mental. Que, inclusive, na psicologia, eles utilizam isso como tela mental. E é interessante que você começa a perceber
imagens, começa a perceber cores, e aí não é um efeito ou um fenômeno fisiológico. Algumas pessoas vão defender que existe esse fenômeno fisiológico, existe, ok, mas com o tempo da meditação você começa a ter outros fenômenos, como, por exemplo, a clarividência, que é você até fazer um exercício prático com o tempo da meditação, você deixa ali um objeto, um copo, um cristal, alguma coisa, e você treina durante a meditação, né, a clarividência. Só para poder Só, expandir um pouquinho mais, né, não vamos entrar nesse só para foco. complementar o que tu falou e para deixar marcado, assim, o que o Rodrigo está falando é um assunto que vai além de mindfulness. São meditações com outros objetivos. Então é interessante citar isso para mostrar que esse universo da meditação é extremamente amplo. E não é porque a ciência não reconheceu que não existe. Então nós precisamos ser críticos, inclusive com a ciência. Exato. Porque senão a ciência seria uma outra religião. Né? Então existem fenômenos parapsíquicos ou transcendentes que estão sendo pouco a pouco estudados pela ciência, mas que estão sendo experimentados, vivenciados por milhares de anos, por diversas pessoas. Então é importante entender que isso pode existir, mas que isso é diferente de mindfulness. E é interessante, João, comentar por que a ciência não consegue aferir isso ainda. Porque eles não têm equipamento que sejam tão sutis para você aferir. Agora, a parte de energia, eles já conseguem fazer aferições da parte energética humana, né? Agora, a parte que transcende de outros veículos nossos, outros corpos, né, como o corpo espiritual, o corpo mental, Energético. é muito sutil. O plano é muito sutil. Com certeza, a gente chega lá. Mas a ciência não consegue ainda fazer essa mensuração. Não tem um equipamento específico que vai lá e faz essa percepção, essa métrica, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso para poder entender que existe a meditação. O mindfulness, ele é uma ponta, uma técnica de meditação. Como, por exemplo, tem um tumor, que você consegue aumentar a temperatura corporal, onde os budistas e outros praticantes da meditação ficam na neve. Inclusive, eles molham um pano com água, né, lá em cima da montanha, que deve estar pelo menos uns 20 graus a menos, negativo, congelado, lá toda a montanha congelada, e ele se enrola naquele pano e fica em estado meditativo. E em questões de alguns momentos, alguns minutos depois, né, algumas horas talvez, vai depender de cada um, o pano começa a sair fumaça, ou seja, ele começa a esquentar tanto o corpo físico e começa a esquentar, a secar e aumentar a energia dele. Isso já, sim, foi feito pesquisas com medições, isso a ciência consegue comprovar. E essa técnica muito específica, que ela foca muito no Kundalini, né, no sexo chakra. Então é interessante você compreender que existe os chakras, que existe todo esse mundo que a gente consegue mensurar e o mundo que a ciência não consegue mensurar ainda, mas que através da tua auto-experimentação você consegue perceber. E aí a gente então inicia com mindfulness para você conseguir compreender, se apaziguar, se tranquilizar, aumentar o seu nível de percepção e com o tempo você vai caminhando, se esse for também do seu íntimo, né, caminhando para técnicas mais avançadas. Mas então é isso. Agradeço bastante pelas tuas contribuições. Agradeço também pelas pessoas que estiveram aqui com a gente. Embora o pessoal não quis perguntar, talvez estavam um pouco tímidos, mas a gente pode fazer outra live em outro momento abordando esse lado menos conhecido da meditação. Né? João, foi um prazer aí participar. Agradeço a atenção de todos que estão presentes, tanto de mindfulness, né? E presente também aí visualizando. E as pessoas que vão estar assistindo também futuramente, que ela vai ficar salva aí na linha do tempo. Qualquer dúvida, pergunta que tiver, pode mandar para mim e para o João. E agradecer a oportunidade aí de esclarecimento aí para todos. Obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, Rosali. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.